Bom dia, meu povo. A voz ainda tá um pouquinho ruim. Fiquei uns diazinhos de cama, fiquei uns diazinhos sem trabalhar. Hoje é sábado, são 5h30 e a gente vai começar a trabalhar, né? Vamos colocar os recheios nos bolos que eu vou decorar com pasta americana. Eu vou decorar mais tarde, né? À tarde, e é bolo que vai ser entregue amanhã, tá? E outros bolinhos também. Vou tentar gravar o máximo possível para não ficar tão ausente aqui do canal, né? Não demorar tanto tempo sem postar vídeos. Mas percebam que a voz ainda tá bem rouca. Pense numa gripe pesada. Eu peguei, pessoal. Muito, muito pesada. Só realmente conseguia ficar deitada, a garganta inflamada, tossindo bastante, corizando e o corpo só querendo ficar deitado. Mas graças a Deus que me recuperei, né? Então vem comigo, vamos decorar bolos, né? Eu gravei só um pedacinho, pessoal, de recheando os bolos, para explicar para vocês, porque às vezes vocês não veem tanto recheio no bolo na hora que eu vou fazer a blindagem. Para bolo de pasta americana, na verdade eu uso essa regrinha para todos os bolos, mas principalmente os de pasta americana. Eu coloco eles entre meio e 1 centímetro afastadozinho da borda. Para que o recheio não faça barriga depois, tá? Com o peso do próprio bolo, meus bolos são bem altos. Eu asso todas as minhas formas todos os meus bolos em 2 formas, pessoal. E aí é que eu monto meu bolo, por isso que ele fica bem alto. E vocês perguntam bastante isso, né? A massinha era de chocolate. Esse bolo fica bem pretinho, que vai bicarbonato nessa receita. Não se preocupem, essa semana eu quero já gravar as massas, né? Eu estive doente, como falei pra vocês. Então, realmente, eu não fiz muita coisa. E também, pessoal, eu tenho, graças a Deus, muitas encomendas e acabo que não consigo gravar. Esse recheio é brigadeiro com doce de leite. O doce de leite que eu uso é leite moça, cozido na panela de pressão mesmo. Para cada camada de recheio desse bolo, eu utilizo entre 800 e 1 quilo, tá? De recheio. Então, é o suficiente, fica um bolo bem recheado, ó. Tá vendo a quantidade de doce de leite? Eu coloco duas latas e meia, tá? Por camada, né? E aí fica o bolo bem recheado. Porém, eu não coloco o recheio saindo do bolo para não fazer barriga. Então, quando eu viro o bolo para fazer a blindagem, dá a impressão que tem pouco recheio. A minha massa é molhadinha, certo? Bem molhadinha. Vocês viram que eu molho todos os lados das massas. E realmente minha massa ela é mais grossa. Poderia colocar mais camadas de recheio, né? Cortar mais a massa? Poderia, mas eu precisaria aumentar o valor desse bolo. Então, assim, a minha realidade, eu tô acostumada a trabalhar assim, meus clientes também, não recebo reclamação quanto a isso, ó. Pra mostrar bem direitinho, eu vou fazer a primeira camadinha com saco, só pra vocês verem, que eu não faço até o final. Tem quase 1 centímetro de distância da borda do bolo, tá vendo? Aí eu sempre recheio com a colher, porque com saco dói a mão. De estar apertando o saco com a colher eu acho mais rápido. Eu só coloquei mesmo para vocês verem que eu não encosto na bordinha, tá vendo? Vou preencher só o meiozinho do bolo e é uma camada generosazinha de recheio, né? Eu já mostrei bolo cortado aqui, dá pra ver que é bolo bem recheado, bolo bem molhadinho, mesmo sendo de pasta americana. Por isso que eu capricho na minha blindagem, tá? Pra manter a segurança do meu bolo. E aí, 5h30 da manhã, o bolo vai pro refrigerador e à tarde a gente vai decorar. E agora já é a tarde, né, pessoal? Eu tinha decorado vários bolos, feito várias massas, recheios, fiz tudo isso e de manhã também eu fiz o ganache. Deixei o ganache em temperatura ambiente, que eu gosto muito, e aí quando a gente vai aplicar, né, o ganache, fazer a blindagem, ele fica nesse ponto maravilhoso, que facilita muito o trabalho. Eu faço a mão livre, mas é porque eu sou acostumada. Eu tenho uma boa coordenação motora. Para quem não tem, é interessante usar guia, né? Coloca um disco embaixo do bolo, um disco em cima do mesmo tamanho, pelo menos 1 centímetro, meio centímetro no mínimo, né? Maior que o bolo, e preenche o espaço todinho com ganache. Essa é a forma do teu bolo ficar mais certinho. E, né, para quem não tem muita coordenação motora, muito costume, fazer a blindagem, deixar o bolo bem retinho. Eu passo por camadinhas, né, se for o guia também tem que passar por camadas para ir secando. Meu bolo tá bem gelado mesmo. Para fazer blindagem, eu sempre faço com os bolos bem gelados. Meus bolos não racham. O que faz bolo rachar, às vezes, é excesso de calda, recheio saindo para fora, e aí, quando passa a blindagem, né, junta com recheio e tal, e aí não faz a blindagem e ele começa a rachar. Esses são um dos principais problemas, tá? Normalmente, meus bolos não racham, não. Ele tá bem gelado, inclusive esse daí eu coloquei até no congelador,
porque eu acho bem mais fácil fazer a blindagem com um bolo super gelado. Observe que meu bolo ele é bem alto, né? Esse bolo tá com 17,5 centímetros de altura. Ficou mais alto do que o normal, né? Geralmente 16 centímetros é a altura que eu costumo usar. Mas aí fica um pouquinho mais alto, eu não tiro massa não, pra jogar fora, assim, desperdiçar não, eu deixo. A massa é bem molhadinha, pessoal, bem saborosa, então não tem perigo não, tá? O pessoal gosta bastante. Depois de 3 camadinhas, o bolo vai ficando já bem certinho, tá vendo? Eu sempre finalizo com a parte de cima pra deixar bem retinho. Se você não deixar essa parte de cima retinha, é o que vai deixar teu bolo torto. Então, tem que prestar atenção, afastar, olhar, né? Ver se tá saindo tudo bem retinho. Espátula tudo bem certinho, né? Por isso que eu gosto do bolo gelado, porque isso facilita. Esse é o bolo de cima, é um aro 18, tá? Aquele era um aro 24. E é turma da Mônica, como vocês viram na capa. Esse vermelho, eu nem posso falar uma marca, porque eu fiz todas as misturas dos vermelhos que eu tinha aqui. Gente, eu não percebi que eu não tinha mais o vermelho extra forte da Iceberg. Eu percebi que eu tinha pouco na última vez que fui fazer compras, só que não tinha na loja, e eu acabei não comprando. Senão, quando chegar, eu compro, né? Só que eu compro em Serra Talhada, que é uma cidade bem distante. Então, essa semana eu tenho que comprar de todo jeito. Então, eu utilizei só um pouquinho que eu tinha. Utilizei o vermelho Natal da Mix e usei um pouquinho de vermelho de outra marca, que eu não lembro agora. E ainda bem que deu certo, né? Que eu consegui colocar a quantidade para cobrir o bolo. Eu abro, cubro de forma tradicional, tá vendo, pessoal? Jogo em cima do bolo, vou ajustando. Pra mim, Tereza, essa é a melhor forma de cobrir. É muito rápido, gente. Eu acelero um pouquinho, mas mesmo que se eu não acelerasse, vocês iam ver que é rapidinho. Aí você vê que não tá tão acelerado. E não tem cortes, tá? Eu só tô acelerando, não cortei. É realmente rapidinho. Claro que isso hoje, né, gente? Eu tenho mais de 15 anos de experiência, então no início não era assim tão rapidinho, não. A gente vê a cada bolo, a gente aprende e evolui. Lembre-se disso, né? Se você vai cobrir o primeiro e você não conseguir, tudo bem, tenta na forma de envelopamento. O importante é que você consiga. E se você sentir dificuldade, tem que entender que é o primeiro bolo. Cada bolo a gente vai aprendendo um jeitinho do nosso trabalho ser mais fácil, né, e ficar mais bonito. Vou quinar, né, gosto de bolos bem quinadinho, tá vendo? Pra quinar também é rapidinho, 3 minutos no máximo a gente quina um bolo desse. Meu irmão vai passando aí na frente, pessoal, porque quando eu termino, né, ele precisa pegar a pasta e sovar pra guardar, porque senão a pasta lá resseca. Principalmente aí que no meu ateliê tem ar-condicionado e sempre que eu tô trabalhando com bolos de pasta, o ar-condicionado tá ligado, então precisa salvar a pasta e guardar no saquinho. Pra quinar, essas espátulazinhas de acrílico são as melhores, tá? Pra mim também. E olha que eu já testei de plástico, de polietileno, várias outras. Nenhuma se compara, não dá nem pra comparar. E rapidinho, ó, já fiz as quinas, o bolo já ficou bem bonito. Bolo de cima azul. Esse azul é azul anis da Mix. Tá vendo que eu levantei a pasta? Normalmente eu não faço isso porque ela tava querendo grudar um pouquinho, então pra não ter problema na hora de levantar, pedi pro meu irmão passar um pouquinho de gordura. E aí acaba que passa na frente da câmera, porque aqui é uma confeitaria realista, né, pessoal? Eu poderia cortar, deixar só as partes bonitinhas, mas não, tá? Eu vou estar sempre mostrando a realidade mesmo. Bancada cheia de cortadores. Agora não tá, né? Enquanto eu tô cobrindo assim, é tudo bem mais tranquilo. Depois que a gente começa a fazer os detalhes, cortadores até umas horas em cima da bancada. E é isso, tá? Mesmo processo, abro, jogo em cima do bolo a pasta, né? E vou ajustando com as mãos, aí eu já acelerei um pouco mais. Só para vocês verem mesmo, tá vendo? Eu subo um pouquinho a pasta, porque meus bolos são bem altos e eu já faço a quina dele bem certinha quando eu faço a blindagem. Então, como ele é bem alto, se você ficar puxando a pasta, ela pode rasgar na quina. É normal, tá? Quando são bolos mais baixos, pessoal, ele não rasga com facilidade na quina. Por isso, se você for começar, não começa com bolos tão altos assim como os meus. Começa com eles com 12 centímetros, que é uma altura que fica bonito e você não vai ter tanta dificuldade. E aí, se você gostar de bolos altos, assim como eu, que eu amo, sou apaixonada, você vai subindo, né? A altura do teu bolo. Mas aí é uma questão de costume. Eu corto as rebarbazinhas com a tesoura, tá? Porque quando a gente vai quinar assim, a gente aperta e aí sobe uma rebarba. Vou ensinar vocês a pintar sem bombinha, tá? Ó, tá vendo o bolo? Eu peguei um pedacinho de pasta pra fazer o teste. Eu faço sempre isso, ó, teste no pedacinho da mesma pasta do bolo. Isso é corante em gel mesmo, é corante em gel, o verde o verde folha da Mix. E aí com um perfectzinho, tá? Eu vou passando no bolo.
tá? Sem medo, se joga, faz o teste primeiro, e aí você se joga. Quando tem aqueles bolos com 3 cores, você não tem uma bombinha, você não vai deixar de pintar. Pode fazer esse processo aí. Você só vai precisar analisar, pessoal, que algumas misturinhas, né, muda a cor. Eu tô pintando tranquilo aí com verde, porque eu sei que vai permanecer verde. Se eu quisesse um verde bem clarinho, eu pintaria com amarelo. Aí você vai ter que também estudar a questão de mistura de cores. Meu irmão tá fazendo a graminha aí com esse molde, e essa graminha é bem bonitinha. Esse molde é bem chatinho de trabalhar. A gente não gosta muito dele, mas é o jeito, que eu acho ele bem bonitinho. Então, meu irmão sempre faz essa parte Ele vai fazendo, eu já vou colando, entende? É a parceria, né? E aí ele corta com a tesourinha. E esse verde aí também é verde mix. Verde folha da mix. Eu tô, tô cansada, pessoal, tô morrendo de sono, mas aí eu tenho que narrar esse vídeo, senão a gente vai demorar muito sem ter vídeo no canal, né? E aí a parceria, ele faz, tá vendo? Ele tava fazendo. E eu já vou colando. Passo uma aguinha e colo, sem nenhum problema. Tá vendo que o verde ele ficou forte, mas porque eu queria nesse tom mesmo que eu pintei. Se eu quisesse ele mais clarinho, eu poderia ter utilizado o verde limão ou até mesmo amarelo. Vocês me perguntam às vezes o que que eu faço com o que sobra da pasta, porque assim, gente, sempre vai sobrar pasta, não dá pra você usar, colorir só a quantidade certinha, sempre tem que sobrar. E aí é aquela questão das cores, tá? Coloquei o verde folha da Mix no azul, porque eu sei que vai ficar um verde bonito, né? É questão de costume mesmo, para fazer aquela faixinha embaixo, né? Como se fosse a melancia. Se eu quisesse um tom mais aberto, eu colocaria amarelo, né? Se eu quisesse tipo um verdinho parecendo verde-limão, ou o próprio verde-limão, tá vendo? Aquele verde foi essa faixa que eu coloquei embaixo. Aí coloquei a faixinha branca também. Para fazer essas faixinhas, eu já gosto de colocar um pouco mais de CMC na pasta, porque facilita muito, tá? Coloquei um pouquinho mais de CMC, abri, cortei com a minha reguinha de estimação e passei água, tá? Eu não gravei, mas eu passei água antes de colar. Eu ainda não sei, pessoal, fazer aqueles desenhos na pasta. Tô com vontade de aprender, tô, mas aí eu preciso comprar papel vegetal, que é a forma mais fácil de transferir o desenho, e algumas tintas apropriadas, porque para pintar com corante de gel acho que não vai ficar muito bom. E alguns pincéis também, tá? Porque eu só tenho uns pincéizinhos bem básicos. E também preciso ter tempo para fazer os testes, eu ainda não tive, faz tempo que eu tô querendo. Então, enquanto isso, eu imprimo, coloco o desenho na pasta, recorto para não colar o papel direto no bolo, porque eu não acho que fica bonito. Eu gosto sempre de colocar na pasta. E recorto com a lâmina e fica bonitinho. Meu irmão tinha cortado as sementinhas com esse cortadorzinho, tá vendo? Não vou saber dar referência desse cortadorzinho que parece uma gotinha, porque às vezes eu compro uns kits. Eu compro muita coisa assim, do nada. E aí passo numa loja, vejo um kitzinho, eu compro. E aí vem bastante desses cortadores. Então, um cortadorzinho de uma gotinha, né? Aí eu corto pra gotinha, corto pra semente. E vou passando água e colando, pessoal. Passo água e colo, tá vendo? Depois vim, colei a Magali primeiro. Depois fui fazendo o teste pra ver onde que vou colar os outros. Eu queria ter impresso menorzinho esse desenho. Foi meu irmão que imprimiu, na verdade. Como meu irmão mora na aldeia, na zona rural, pra ele ir na casa dele de novo pra imprimir, eu disse, não, vai dar certo porque o bolo é bem alto. E acabou que ficou bem bonitinho o resultado. Eu tô seguindo mais ou menos a referência do cliente. Eu tô colocando a nuvenzinha, né? O cascão correndo, porque o cascão tem medo de água. Então, a referência era um bolo de 3 andares, e aí não dava pra utilizar um bolo só pro cascão. Eu achei que a nuvenzinha com as gotinhas e ele fugindo ficou bem interessante, ficou bem legalzinho. A Mônica, né, batendo no Cebolinha, como sempre. Colei essas nuvenzinhas. Fiquei agoniada porque eu gosto de fazer topo, sabe? Mas aí o cliente falou que não precisava. E aí vou decorar um bolinho agora, pessoal, antes de mostrar o resultado do outro. De ganache, só com ganache pra vocês verem, tá? É a mesma ganache que eu, né, faço blindagem. Quais são as diferenças? Eu aqueço um pouquinho a ganache, tipo 5 segundos, 10 segundos, pra ela ficar um pouquinho mais molinha. E esse bolo não tá gelado, diferente de bolo que eu faço blindagem, né? Ele tava na geladeira, eu retirei ele uns 40 minutos antes de aplicar o ganache. E aí mostrei a vocês que ele é um pouquinho mais fluido, né? Fui aquecendo, porque é mais fácil, porque eu vou espatular esse bolo, tá? Essa cliente gosta muito de bolo assim com ganache, ela sempre pede. Esse bolo eu não trabalho muito com ganache colorida. Quando é uma encomenda com muita antecedência, eu compro, né, a cobertura branca. Porque cobertura branca eu não gosto de estocar não, porque ela vai ficando muito amarelada e muito difícil de derreter. Então eu só compro mesmo quando tem encomendas. E aí, pessoal, passei, né, uma espátula que tem uma texturazinha bem fininha, como se fosse um pincel.
Ela tem umas ranhuras assim tão fininhas que não dá nem pra perceber direito. Na verdade, eu me arrependi de ter usado ela. Como eu não tenho soprador, é muito complicado o ganache, né? Porque se eu soprasse, para que ele aquecesse, eu poderia passar outra. Mas aí eu deixei porque era mais ou menos o que eu queria mesmo. Fiz uma espiral em cima, né? Vou só girando. Vou ajustar para ficar o mais certinho possível. O ganache ele vai secar, independente do bolo tá gelado ou não, tá? Ele vai secar. Porém, realmente para fazer blindagem, eu gosto dele o bolo bem gelado. E para fazer espatulagem, não faça com ele gelado, porque não vai dar muito certo. Ele seca antes de você terminar de fazer toda a espatulagem. Peguei essas pérolazinhas, né, os 2 tamanhos, e fui colando no bolo, porque o ganache ainda tava um pouquinho molinho, não tava tão seco, então ele cola com facilidade. Fui colando, depois peguei uma espátula, fui apertando para que grudasse tudo bem direitinho. E para ficar bem grudadozinho, a gente tira depois o que não grudou, porque quando a gente for pintar com a bombinha, o próprio jatozinho acaba derrubando. Então, precisa dar uma apertadinha assim, ó, com a espátula para ficar tudo bem grudadozinho, tá, pessoal? Eu ainda tô falando um pouquinho assim, baixinho, pessoal, porque eu ainda tô com uma voz bem diferente, assim, bem rouca da gripe. Tá melhor, mas ainda tô com uma certa dificuldadezinha, ainda tô tossindo um pouco. E aí, tá vendo? Eu vou pintar com dourado rosé e álcool de cereal na bombinha, pessoal. Quem faz essa parte sempre é meu irmão, mas aí já é o domingo, né? Eu comecei a gravar no sábado, e aí é o domingo, e aí no domingo ele não trabalha. Se eu pedir, ele vem, sabe, pessoal? Mas é o único dia, assim, de folga, ele gosta de pescar. Um dia eu vou mostrar pra vocês as prainhas de água doce que temos aqui, tá? Do Rio São Francisco. E também, né, todo mundo precisa sair. Eu sou a pessoa que mal saiu de casa, mas tudo bem. Eu fui pintando, tá vendo, pessoal? Já vai ficando bem bonitinho. Vocês vão ver o resultado. Eu vou colocar só uma plaquinha na frente. Eu acredito que, se eu não me engano, a cliente falou que tinha um estoperzinho. Ia colocar. Limpar é um problema quando a gente cola pérola, granulada, alguma coisa assim. É um trabalho danado, mas tem que limpar. Obrigada a você que assistiu até aqui. Eu nem sei como agradecer. Minha gente, eu nem sei como agradecer tanto carinho de vocês. Eu sei que tem muitos comentários que eu ainda não respondi, eu vou responder. Porém, eu li todos. Como eu tava doente, pessoal, eu ficava muito deitadinha. E aí eu conseguia ler, né? Mas pra ir pra digitar uma dor de cabeça e aí, tipo, ela tá levantando a mão, dava um certo trabalho, né? Porque é no celular que eu respondo, tá? Mas eu, de verdade, eu li, eu vejo vocês falando de que cidade vocês são, que vocês também são de cidades pequenas, que vocês se espelham nos meus valores, às vezes, porque cidade pequena, cidade longe de tudo, é tudo um pouquinho mais difícil. Eu vejo que eu recebo carinho, eu sei que pessoas dizem que eu não valorizo, que eu poderia vender mais caro, mas enfim, né? Viver a realidade é diferente de você imaginar. E eu também entendo as pessoas, tá? Eu entendo tranquilamente. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. Eu não gravei muita coisa, porque ainda estou um pouquinho doente, ainda estou um pouquinho cansada, a voz. Vocês veem que ainda estou com uma dificuldadezinha, né? Mas eu queria muito abraçar todos vocês, agradecer esse carinho, esses meus inscritos maravilhosos, e quando eu posto um vídeo já vai lá, eu já consigo responder com um nomezinho, porque já decorei o nomezinho direitinho. Muito, muito, muito obrigada, minha gente. Nosso canal tá crescendo, a gente já tá com quase 5.000 inscritos. E eu fico feliz demais. Então, sintam-se abraçados, um cheiro no coração. Muito, 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 muito obrigada pelo carinho. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá, pessoal? Fiquem com as imagens, né, desses bolinhos lindos e até o próximo vídeo. E eu colei a plaquinha de Happy Birthday e achei que ficou tão lindinho, minha gente. É uma excelente opção para quem não gosta muito de chantilly, né? Fica um bolo bem seguro, fica bem diferente. E o resultado do nosso bolinho da Turma da Mônica, eu achei que ficou lindinho mesmo, tá? É um bolão, na verdade. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.